Há um novo português a chegar a Stamford Bridge. Nuno Moraes é reforço do Chelsea. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Olá Vasco. Olá Humberto. Guardamos para o final desta segunda temporada do Negócio Mistério mais um português. Começamos com um português, secretário no Real Madrid. Terminamos com Nuno Moraes no Chelsea. Tu lembras-te quando isto aconteceu, em 2004? Eu lembro, foi muito falado na altura. Até foi uma altura que o Mourinho tinha também ido para o Chelsea, vários portugueses também, o Ricardo Carvalho, o Paulo Ferreira e o Tiago. Muito bem, sabes todos. E de repente vai também e quem Nuno foi da Moraes. equipa técnica? Vai o Silvino, vai o Vilas Boas e o Rui Faria. Muito bem. Mais o Baltemar Brito. Exatamente. Mas se os outros já eram consagrados, não é? Aqui não era Nada. Claramente o caso e foi mesmo uma transferência muito surpreendente. Não foi tão surpreendente o rendimento que ele acabou por não ter no Chelsea, não é? Porque já sabia à partida que seria muito difícil o Nuno Moraes conseguir ter muitas oportunidades no Chelsea, mas foi muito falado precisamente pela surpresa que envolveu esta transferência do Nuno Moraes, que ainda nem sequer tinha jogado na primeira divisão portuguesa nessa altura. Tal e qual. Ele saltou diretamente do Penafiel, ele é natural de Paços de Sousa, e saltou diretamente do Penafiel para o Chelsea. Chega a Londres com a clara certeza de que vai ser jogador da equipa de reservas. Sim. De José Mourinho. E o que é que terá visto José Mourinho em Nuno Moraes? Acho que o próprio nome desta nossa rúbrica é isso mesmo. Isto foi um negócio muito, muito misterioso. Provavelmente havia a ideia que era um jovem com potencial, com um treinador português, com vários portugueses ali a jogar. Já havia outro português no Chelsea, o Filipe Oliveira. Que já lá estava há 2 anos, penso eu, ainda vem da altura do Ranieri, e havia também o Chelsea tinha ainda tem nos dias de hoje, tanto contrata já craques feitos, alguns que acabam por não render tanto quanto o esperado, como ilustres desconhecidos na tentativa de, vou contratá-lo ainda novo e se calhar ele daqui a uns anos vai render, mas nesta equipa do Chelsea era quase impossível o Nuno Moraes ter muitas oportunidades. Sim, ele é contratado e a história é curiosa. Ele tinha estado no torneio de Toulon ao serviço de Portugal. Eu recordo-me dele nas seleções jovens. Depois ele vai também, se não me engano, ao Campeonato da Europa de Sub-21 de 2006, aqui em Portugal, se não me engano. Em Portugal, em 2006. E ele faz parte dessa geração, tenho quase a certeza que ele vai a esse campeonato da Europa, mas conseguimos confirmar, sim. exatamente. Faz 2 jogos. Essa seleção era fortíssima. Já ter caído na fase do grupo. Era fortíssima. Tinha o Quaresma, o Almeida, Raul Meireles, talvez. Sim, José Castro na defesa, Rolando, Bruno Val na baliza, que se lesiona. O Bruno Val não vai ao Mundial em virtude deste campeonato da Europa. Mas o Nuno Moraes foi chamado para ir a Londres fazer testes. Uma experiência? Uma experiência, sim, exatamente. Ele foi chamado por parte de José Mourinho e da sua equipa técnica para ir até West Side London, ver como é que eram as suas aptidões para saber se ficava ou não em Stamford Bridge. E ficou. E lá convenceu. Sabes quem era o empresário de Nuno Moraes? Não faço ideia. Jorge Mendes. Pois, já andava por aí. Eu ainda ia palpitar esse, mas pensei, não, se calhar esta tem reitoeira, eu não vou responder isso. Mas não tenhas medo de responder, se falhaste. Acabamos por não dizer os números do Nuno Moraes. Sim, ele faz demorar muito tempo a dizer. Ele faz 9 jogos pelo Chelsea, só um a titular. Verdade. Na FA Cup. E é na primeira época. Mas chega a fazer um jogo da Liga dos Campeões nos quartos de final, pensou, contra o Bayern. Sim, chega a fazer um jogo. Pronto, e entra. Chega, faz 1 minuto, ele entrou aos 89 minutos. Quantos minutos é que tu fizeste na Liga dos Campeões? Tens razão. Pronto. Ele tem mais 1 minuto que tu. É que estamos a falar dos quartos de final e do Bayern em Munique, por isso aqui está, é este jogo para segurar a qualificação. O Chelsea tinha ganho 4-2 na primeira mão e ele entrou. Eu acho que havia aqui uma clara
um claro pensamento de que o Nuno Moraes, ao lado de Ricardo Carvalho, ele nesta altura é visto de facto como um defesa central muito promissor. Mas porque ele era, eu tenho a ideia dele ser polivalente e poder jogar a central, E defesa também esquerda e médio, Exatamente, e médio defensivo. E médio defensivo. E nós aqui já falamos do Canibal, ajuda-me, no Chelsea, que estava nesta equipa precisamente, O Bolarus. o Bolarus, que podia ter essa multiplicidade de opções, e o Mourinho privilegiava muito este tipo de jogadores. Sim. E o Nuno Moraes tinha este perfil, era um jogador que estava habituado até a... Aqui o falar jogos combativos às vezes até parece fazer um comparativo disparatado, mas de facto o futebol da segunda liga nesta altura era muito mais duro do que a própria primeira liga. Sim. E o que via José Mourinho e Nuno Moraes era alguém que podia seguir a pegada do Ricardo Carvalho, e estando ao lado de Ricardo Carvalho podia aqui crescer bastante. Foi uma dificuldade porque na mesma altura está o Robert Huth, Que era eu lembro que o Mourinho apostava até muito nele. E era a alternativa quando não estava o Terry. Exato. Porque havia a dupla era indiscutível, Terry e Ricardo Carvalho. Ainda tinha o Galás, mas o Galás por norma jogava a defesa direita? a defesa esquerda. Nessa primeira época o Paulo Ferreira é o titular à direita. À direita, exatamente. E o Galás vai para a esquerda. Mas ainda por cima, Nuno Moraes, e nós já falamos nisto de outros jogadores, é um salto gigantesco vindo da segunda divisão. Este é impensável. Para um Chelsea recheado de estrelas, não é? Um Chelsea ainda não era campeão, foi campeão precisamente no ano em que o Nuno Moraes chega, mas era um Chelsea vice-campeão inglês, semifinalista da Champions, que fez um mercado poderosíssimo, contratou grandes craques na altura, para além dos portugueses que falamos, eles contratam o Petr o Drogba, o Robben, o Gudjonsson. O Gudjonsson já lá estava o lá. Gudjonsson, sim. Contratam também o russo, o Smertin, acho que é nessa temporada também que vai para lá. O Jarozic. Ou seja, era de repente estás a partilhar, com todo o respeito obviamente pelos jogadores de Penafiel dessa altura, que até tinha o Folha, um internacional português, estava nessa equipa do Penafiel, que sobe divisão. Uma coisa é estares no Penafiel e até em tua casa, não é? E de repente vais para um plantel recheado de estrelas, muitas culturas diferentes, uma ambição e uma obrigatoriedade de vencer muito diferente, e não era nada fácil. Uma coisa é falarmos de um Ricardo Carvalho, que também passou até vários anos em empréstimos, mas depois jogar no Porto, e depois quando chega ao Chelsea já vai como campeão da Europa e titular da seleção. Outra coisa é um jogador que vem diretamente da segunda liga do Penafiel. E a sobe divisão, e o último treinador dessa equipa que sobe divisão é o Manuel Fernandes, que faleceu recentemente. E foi com Manuel Fernandes, não está a época toda, mas é ele o último treinador desse Penafiel que sobe divisão. E o Nuno Moraes era um dos esteios desta equipa do Penafiel e saltou aqui diretamente para o Chelsea, sem passar pela Primeira Liga Portuguesa. Ele só passa no ano a seguir quando é emprestado ao Marítimo. Eu tenho a ideia que vem ele e até o Filipe Oliveira, vêm os dois emprestados ao Marítimo, não é? Ora, mas a gente confirma, é só abrir a ficha do Filipe Oliveira e tirarmos esse tipo de dúvidas para todas as pessoas. É isso, ele joga no Marítimo. Ele vai, mas já é em fim de contrato. Ele já é título definitivo. Já é título definitivo. Mas porque eu recordo-me que na altura até se falava muito que estes dois tinham um percurso muito semelhante, porque o Filipe Oliveira até, enquanto que o Nuno Moraes já tinha jogado numa equipa sénior, o Filipe Oliveira vai diretamente à formação do Porto para o Chelsea. E depois jogam juntos no Chelsea. Jogam, entre aspas, não é? Porque não jogaram assim tantas vezes quanto isso. Mas o treinar ali... sem dúvida. Há muito traquejo. E depois vêm os dois para o Marítimo. Depois ele ainda regressa ao Chelsea, não é? Depois do empréstimo ao Marítimo. Ali eu acho que há a segunda vida de esperança de Mourinho, que é: eu apostei neste jogador, quero demonstrar que este jogador pode ter sucesso aqui, e ele continua mais uma temporada. Ele faz, no fundo, ele quando vai para lá vai com 3 anos de contrato, e a terceira época é a época em que ele faz mais um jogo, mas menos minutos. Sim. Joga, pois ele aí nem sequer é titular nenhuma vez. Nenhuma das vezes. Mas olha, tem aqui a sorte de jogar a Supertaça, e jogou mesmo a Supertaça. Portanto, perdeu-a. Mas jogou a Supertaça. Tem aqui alguns jogos que entra em campo também neste caso o nosso jogador de hoje, o Nuno Moraes. Nesta temporada, vamos cá ver, 5 jogos, 52 minutos. Ele não joga a Supertaça, afinal.
Mas ainda joga a Liga, joga ali meias finais da Taça da Liga, não é? Sim. Não é nada mal. É contra o Wycombe Wanderers. Até tu jogavas. Nada. Não, se calhar não. E depois o que é certo é que o Nuno Moraes ficou muito falado nessa transferência e ele, entretanto, acaba por abandonar o Chelsea e vai para o Apoel, na altura quase um desconhecido para nós portugueses, o Apoel. Mas se formos ao Chipre e falarmos com um adepto do Apoel, Nuno Moraes é rei, é uma lenda autêntica do clube. Ele está há 12 anos, se não me engano. E continua, ele ainda faz parte, treinador adjunto. Ele faz não é? parte da da equipe. estrutura, é no fundo o treinador do clube, cada vez que há um treinador novo, Exato. agora está o Sapinto, ou estava o Sapinto, e o Nuno Moraes é o treinador que fica. E ele ganha 9 campeonatos no Chipre. Mas quando dizemos que ganha, ele é indiscutível, é uma das grandes figuras do Apoel. Faz parte daquela equipa do Apoel que chega À Champions. aos quartos de final da Champions, que chega a defrontar o Porto na fase de grupos, depois é eliminado pelo Real Madrid. E ele acaba a carreira em 2019 ainda no Apoel e marca 15 golos Nessa numa época, temporada. incrível. E faz mais de 500 jogos pelo Apoel. E pronto, podemos falar que é o campeonato de Chipre, mas esse Apoel não era só o campeonato de Chipre, não é? Era uma equipa competitiva também a nível europeu, ou seja, há aqui muito valor de um jogador que muito rapidamente se impôs no Chipre. Lá está, a experiência no Chelsea certamente terá sido vital. E não há dúvida, no Apoel há outros nomes históricos, mas poucos são maiores que o Nuno Moraes. Nuno Moraes, que no Marítimo é um jogador que tem 1248 minutos na Liga. Incrível. Não é sequer titular indiscutível no Marítimo. Não tem nenhum jogo sequer, não tem nenhum golo marcado sequer na Liga Portuguesa. Estou-me a tentar lembrar do que é que fez esse Marítimo em 5-6. Eu digo-te, foi 10º classificado. Então foi uma época mais fraquinha para o que o Marítimo Sim. normalmente fazia nessa altura. Mas eu recordo perfeitamente desta transferência em 2004. Sim, e aliás, todos nós ele chega no fim do mercado, é uma das últimas aquisições de fim de mercado e percebe perfeitamente que o objetivo do Mourinho quando leva o Nuno Moraes é um jogador para ganhar rotação, à confiança do próprio Mourinho. É óbvio que o facto de ser do mesmo empresário ajuda muito. Sim, mas é uma contratação claramente de treinador. Se não fosse o José Mourinho no Chelsea naquela altura... Obviamente, tal como o Hilário que nós falamos aqui, nenhum deles tinha de parar ao Chelsea. Sem dúvida. Não é? Portanto, eu consigo perceber esta mexida desta opção de treinador. Tenho pena dele depois não ter estado aqui com presença portuguesa, porque estamos a falar de um defesa que, como vimos, foi rei e senhor no Chipre. Pois, lá está. Ele impôs tão fácil e rapidamente no Apoel, e eu recordo dos jogadores na altura, havia muitos portugueses a ir para o Chipre nessa altura, sim. E falarem que os salários que ganhavam, mesmo em equipas, nem estamos a falar do Apoel, estamos a falar de equipas mais fracas, ganhavam salários muito altos, que não eram compatíveis com grande parte dos clubes portugueses, como tal. O Nuno Moraes acabou por nunca sentir a necessidade de voltar a Portugal e tentar impor-se até num clube grande, porque a carreira dele no Apoel já foi tão boa que vou sair daqui para quê? Claro. Se eu aqui sou rei, para quê poder ter uma nova aventura? Tu achas que se fosse hoje em dia um jogador da segunda Liga passar diretamente para um Chelsea, que podia ter mais tempo para poder se ingrar? Neste Chelsea atual, claramente não. Porque o Chelsea tem que contratar também muitos jogadores com perfil Nuno Moraes, não é? Então, muito jovens. Mas o que faltou ao Nuno Moraes neste Chelsea é a diferença competitiva. O grande problema para o Nuno Moraes é que estamos a falar de um dos Chelseas mais fortes de sempre, não é? A concorrência era terrível. Toda a gente dizia que este Chelsea ia ganhar a Champions. Sim, e isto é perto disso. Este Chelsea esteve muito perto disso. Quer em 4-5, quer em 6-7, quando ele também está no plantel. O Chelsea cai nas meias finais, ambas eliminadas pelo Liverpool e em eliminatórias muito equilibradas. Na primeira é o tal golo que ainda hoje o Mourinho diz que a bola não entrou, frente ao Liverpool, e depois também com o Liverpool em 6-7 nos penaltis. Ou seja, este Chelsea esteve muito próximo de ganhar a Liga dos Campeões. Era sem dúvida uma das grandes equipas da Europa, tinha um plantel fantástico. Se calhar neste Chelsea atual o Nuno Moraes até poderia ter algumas
se calhar poderia ter mais oportunidades, mas ao mesmo tempo seria mais castigado, Claro. digo eu, porque não é um Chelsea vencedor como era nessa altura, e agora ao mínimo erro, Não, ao mínimo desaire, não há paciência e... não havia o protecionismo Sim, que tinha acho este que vai haver Chelsea. muitas carreiras de vários jogadores que o Chelsea tem contratado nos últimos anos que vão cair muito precisamente por esta decisão de irem agora para o Chelsea. E eu entendo os jogadores irem, vão ganhar um bom salário, Claro. têm a expectativa de se imporem num grande clube, mas este Chelsea atual é bastante instável. Os treinadores trocam muito rapidamente, muda-se quase um plantel inteiro, às vezes nem é de ano em ano, é de mercado em mercado, não é? Chega ao mercado de inverno e há muita mudança. Por isso, se ao mesmo tempo o Nuno Moraes agora poderia ter mais oportunidades, ao mesmo tempo, se calhar, a carreira dele a seguir, não havia Nuno Moraes como lenda no Apoel, provavelmente. Sim, mas depois tinha mais tempo de jogo de Premier League, que é uma coisa que falta Sim, para sim, depois sim, um jogador sim. com esta idade. Em que chega ao Chelsea em 2004, Nuno Moraes, com Glenn Johnson, Celestino Babayaro, Ricardo Carvalho, William Gallas, Wayne Bridge, Paulo Ferreira, John Terry, Robert Hood. Só estes. Di Cesar é mais ou menos, mas ali pouco expressivo. E Steve Watt, E lembro que cá em Portugal, todos nós acompanhávamos bastante este Chelsea, não é? completamente. Até Este era o Chelsea dos portugueses. Sim, era o Chelsea dos portugueses, treinado por um treinador que tinha acabado de ser campeão da Europa no Porto, e uma figura mítica e carismática, e todos nós acompanhávamos o Chelsea quase jogo a jogo, sabíamos os resultados das equipas, torcíamos por cada vitória do Chelsea. E quando o Nuno Moraes foi contratado também foi muito falado também por causa disto, Claro. não é? Não foi uma nota de rodapé que passou, não, toda a gente falou e pensamos quem é este Nuno Moraes, mas para o Mourinho O ir buscar é porque é bom. Exatamente. É porque é bom. Havia ali o selo de qualidade. E era bom. E demonstrou que Sim, também sim, era sim, bom sim. o Nuno Moraes. Sim, sem dúvida. Não possivelmente para se transferir do Penafiel para o Chelsea Pois é isso. em 2004. É isso. Foi um salto grande demais. Vasco, foi um gosto ter estado aqui contigo. Igualmente. Nesta Conseguimos segunda sobreviver temporada. nós os dois, é? Conseguimos a 25 episódios. Nós vamos de férias. As pessoas também precisam de fazerem uma pausa Sim, à nossa escuta. Esperem por setembro, porque setembro está já aí e nós vamos regressar com Uma nova temática. nova temática e vamos falar mais em português. Vai correr bem. Um abraço a todos. Um abraço. Quando regressarmos, primeiro há um episódio especial com o Luís Rocha Rodrigues e espero que gostem. Um abraço. Um abraço, Vasco. Um abraço.